Vamos começar, né? 9h30, ok? Então, bom dia a todos. Hoje a gente tem mais uma qualificação coletiva do Programa de Qualificação para Exportação PX Criciúma. É uma parceria do PX Criciúma e também do PX Chapecó. PX Criciúma, que ele é o convênio com a Unesc, e o PX Chapecó é um convênio com a UNOESC. O tema de hoje é exportação de serviços, estratégias tributárias e comerciais. Então, a gente vai focar muito aqui os acordos para evitar a dupla tributação, né, a precificação e a formalização da transação comercial. O ministrante é um parceiro nosso do PX, né, de Santa Catarina, então é um especialista na área, é o Lisandro Vieira. Então, tem consolidada experiência aí no Brasil na exportação e importação de serviço e tecnologia, se especializou nesse nicho de atuação, e tem mais de 25 anos de experiência nesse mercado, né? É uma referência aí, reconhecida tanto por entidades como a ALES, a Apex Brasil, o BID, a FUNCES, a EB, e mais de 20 federações da indústria. É fundador e CEO da WTM International, e lidera o desenvolvimento de soluções para simplificar e consolidar o comércio internacional de serviços e tecnologia. Atua também como diretor do grupo de trabalho de internacionalização da Associação Catarinense de Tecnologia, CAT, né? CTO da Associação Latino-Americana de Exportadores de Serviço, ALES, e conselheiro de administração da Associação de Comércio Exterior do Brasil, a AEB. E, ao longo da sua trajetória, se especializou em cross-border payments, tributação internacional e compliance, né? Ou seja, demonstra aí uma sólida compreensão dos desafios e oportunidades no cenário global de serviços. Então, é a pessoa mais certa para a gente estar nesse tipo de qualificação, que é uma qualificação voltada principalmente para as empresas que querem internacionalizar seus serviços e também aqueles que querem também agregar conhecimento dentro da área aí da exportação de serviço. Especificamente aqui na região sul, falando pela região sul de Santa Catarina, nós estamos mais num polo de exportação de produto, né? Então, nós estamos hoje com 160 nucleados nesse segundo ciclo, então nós temos aí somente 4 empresas de serviço. Então, é um processo de desenvolvimento, mas é uma região aí centrada muito no serviço. E, igualmente, eu acredito que eu posso falar, também a Ana Paula pode me falar, e a professora Inocência, que é coordenadora lá e monitora do programa do PEX de Chapecó. Eu acho que Chapecó também, né, Inocência, é uma região mais voltada para produto, efetivamente, né? Bom dia a todos, desculpem, nós estávamos em reunião aí do PX e daí atrasamos um minutinho para entrar toda a equipe aí, mas prazer estar com vocês, Lisandro, novamente, né, em parceria, obrigada pela parceria, obrigada Zília, a equipe toda. Sim, sempre mais bens, né, Zília, a gente tem, até nós temos um índice bem interessante, acho que mais de 25 empresas de serviços no PX Chapecó, mas ainda o índice maior é de produtos, bens. Perfeito. Assim, só um dado para a gente consolidar a importância dessa qualificação, né, de serviço. Eu estive olhando um relatório do World Trade Statistical Review, então ele é um documento importante internacional na categoria de comercialização de serviço, como o Brasil ele precisa se desenvolver quanto a isso, né? Nós ocupamos a 35ª posição na exportação de serviço, então, enquanto a gente tem a possibilidade de desenvolver, e na importação de serviço, a 21ª posição, né? Quem são os grandes players nesse mercado de exportação de serviço? Fica o mercado americano ele representa 13% do market share da exportação de serviço, depois vem o Reino Unido, acompanhado da China. Então, são os 3 grandes players aí na exportação de serviço, eles representam aí quase 30% na comercialização mundial de serviço. E na importação, também fica o mercado americano, né, e também a China e o mercado alemão aí. Então, o grande
player na questão de serviços, tanto exportação e importação, fica o mercado americano aí numa corrente geral de market share aí de mais de 20%. Então, e o Brasil, pela capacidade que a gente tem, né? Então a gente está muito aquém do que a gente poderia desenvolver. Então isso vai ao encontro da importância da qualificação que a gente tem hoje. Dito isso, deixo a palavra com você, Vieira. Fique à vontade. Bom dia, professor Júlio. Bom dia, Inocência. Bom dia a todos os colegas aí, técnicos, né, do PEX e empresários. Uma honra, um prazer sempre falar com vocês. Eu gosto muito desse tema, né? Escolhi ele como propósito de vida. Nosso propósito aqui é facilitar e tornar mais fácil o comércio de serviços ao redor do planeta inteiro, um propósito grande, mas especialmente aqui no Brasil, só reforçar as palavras do professor Júlio. Infelizmente, apesar do Brasil ter uma tradição já de exportação de bens, especialmente agro, etc., especialmente aqui no nosso estado, né, que é muito forte, menos de 1% das empresas brasileiras exporta bens. E esse número é muito pior quando a gente fala de exportação de serviços. É muito menor que 1%. Porque, infelizmente, o brasileiro nasce, cresce, empreende, morre pensando em vender no mercado interno. Porque nosso mercado interno realmente é grande, é pujante, né? São 20 e poucas unidades da federação, 200 e poucos milhões de brasileiros e tal. Realmente o mercado brasileiro é grande, mas o mercado lá fora é maior. Né? Aqui dentro tem dinheiro em reais, mas lá fora tem dinheiro em dólar, em euro e em outras moedas, né? E por N motivos que não cabe aqui, não é o propósito hoje, vale a pena a gente diversificar, né? Eu não vou aqui iludir, dizer que é fácil exportar serviços, software, tecnologia intangível, mas não existem algumas barreiras, né? Pelo menos que a gente tem quando a gente fala de bens, né? Os bens você tem no mínimo 2 aduanas, você tem toda uma questão logística, você tem embalagem, produto, armazenagem, né? Uma série de outros custos e complexidades logísticas, alfandegárias envolvidas que a gente não tem em serviços, né? Então, o serviço nos permite criar empresas hoje transnacionais, né? O serviço nos permite ter e criar empresas exponenciais, né, de escala exponencial. É muito difícil você exponencializar a indústria, né? Vamos pegar lá a Chapecó, que é muito forte no agro, no frango, no suíno, etc. Poxa, você tem que, não é só a fábrica, a planta, né, de abate e tal, você tem os aviários, você tem os produtores rurais, então tem toda uma cadeia que você tem que planejar, desenvolver. Quando a gente fala de serviço, né, os teus insumos são uma cloud, né, são um computador na nuvem, são um servidor e tal, que você escala de maneira elástica muito rapidamente, né? Claro, tem gargalos de mão de obra em tecnologia, em serviços especializados e tal, mas tem os seus desafios próprios, que é o que nós vamos tratar hoje, e nós todos estamos aqui, eu, Lisandro, os colegas todos de PEX, a Apex Brasil, nós estamos todos aqui para incentivar, para facilitar, para dar ferramentas para os nossos empresários, para dizer, cara, você pode vender lá fora, né? Pode vender teu serviço, teu software lá fora. Tem alguns desafios, claro, mas não é longe de ser impossível, né? Longe de ser impossível. E assim, eu fico muito feliz de a gente com frequência impactar pessoas para que elas se motivem aí numa missão, para conhecer um outro país, conhecer um outro ecossistema, um potencial cliente, um potencial investidor, um potencial fornecedor, um potencial colaborador, né? Então, nós precisamos sair dessa caixa chamada Brasil, que é maravilhosa, que nós amamos, né? Só quero pedir licença aqui poética para os colegas, né? Fazer só uma menção aqui ao meu querido estado do Rio Grande do Sul, onde nasci, né? E pedir a colaboração de todos ao momento tão difícil, né? Um estado também, assim como Santa Catarina, irmão aqui do estado catarinense, né? Um estado muito empreendedor, produtor também, né? Muita produção agrícola, também rural, e muita gente que nesse momento está impossibilitada de seguir seu trabalho, sua produção, suas criações e para os seus empregos, né? Então a cadeia toda está sofrendo muito, né? Isso vai abalar também, óbvio, as exportações, mas tem coisas nesse momento muito mais importantes, prioritárias. Então, feito também o pedido de ajuda, eu sei que todos aqui estão de alguma forma, né, torcendo pela recuperação,
e ajudando como podem, mas precisava fazer aqui para desafogar meu coração, que está apertado nesses últimos dias. Bom, o que nós vamos falar hoje, então, gente, né? Deixa eu... Não vou me apresentar muito, porque o professor Júlio já deu ali um pouquinho aí do nosso histórico, né? Uma honra aqui estar aprendendo junto com vocês. Só para dizer qual que é o nosso toque, né? Por que o Lisandro vem aqui falar de comércio exterior de serviço para vocês? A gente se especializou nisso, né? Eu fui colega de trabalho da Inocência, não vou dizer há quanto tempo, Inocência, que o professor já me entregou ali, né? De 25 anos e tal. Comecei aos 5, tá? Porque hoje tenho 30, então comecei aos 5, 25 de experiência, a Inocência tinha 4, né? Começamos junto, né? Trabalhamos numa grande indústria lá, exportadora de carnes e tal. Mas depois disso eu foquei no comércio exterior de serviços, né? Porque para ajudar o comércio exterior de bens, né, professor, tem mais de 10 mil despachantes aduaneiros credenciados pela Receita Federal, tem milhares de agentes de carga, tradings, e toda uma cadeia de apoio, né? Serviços não tem aduana, tampouco despachantes aduaneiros para ajudar, ou outras empresas muito especializadas, né? Então é um setor muito carente de apoio aos nossos empresários, e aí eu escolhi que a nossa empresa aqui seguisse por esse rumo, né, e se especializar frontalmente no pagamento cross-border, nas tributações de cada país, que variam muito. A gente tem, já explicando, muito mais padrões, professor, para bens, né, para classificação de bens, para precificação, que é o tema nosso hoje, né, para liberalização, para legalização de entrada e saída do país. Existe muito mais arcabouço jurídico, literário, tudo, né, apoio para bens do que para serviços. E aí por isso que a gente viu nem uma oportunidade, uma necessidade de alguém, né, se prontificar a estudar profundamente como fazer comércio exterior de serviço aí ao redor do planeta, né? E a gente tem vários clientes aí grandes e no Brasil e no exterior, graças a Deus, e há muito trabalho. Nós já estamos aí em vários países, né? Nossa primeira filial da PME do Brasil nasceu aqui na cidade de Itajaí, hoje a gente está em Balneário, mas depois abrimos México, Estados Unidos, Peru, Uruguai, Canadá, Emirados Árabes e Portugal mais recentemente. Já alguns desses países já estão escalando bastante a nossa operação, sempre pensando em ajudar os nossos clientes que estão indo para esses países ou seus mercados vizinhos, né? E tem uma série de eventos que a gente vai e leva ali pela CAT. Agora em junho a gente está levando uma missão para Londres, outra missão para Toronto. No fim do ano vamos levar para Dubai também. Então a gente incentiva muito que os nossos empresários e colaboradores se conectem com o exterior. Então hoje a gente vai ver as fases, né, da negociação internacional. Vamos falar de tributação. Eu quero falar rapidinho de impacto da reforma tributária, né, que é importante, porque isso vai impactar as nossas exportações de serviços. Vamos falar muito aí dos ADTs, como o professor falou, da precificação de serviços, da formalização da transação. Eu vou pedir licença para todos vocês para falar rápido, porque a gente trouxe, né, a Chiara que está aqui, me ajuda sempre aí com os materiais. Obrigado, Chiara, parabéns aí pelo material, mas a Chiara judiou de todos nós, porque ela botou bastante informação aqui, conteúdo bem denso, então eu vou correr para dar tempo de passar tudo. Depois a Kelly está gravando, a gente põe lá no 0.5, né, Kelly, para ir ver numa velocidade quase normal. Então eu falo rápido aqui para entregar mais conteúdo num tempo menor, né? Então, vender no Brasil, né, gente, é diferente de vender no exterior. Vendi no Brasil, fiz nota fiscal, meu cliente entende a nota fiscal, paga em reais, está tudo mais simples do que eu fazer uma invoice para outro país, né? Inocência lá em Chapecó foi bem legal. Uma vez a turma da Inocência fez um PX lá, um encontro desse aqui, e aí tinha um empresário que tinha feito uma venda para o Paraguai, se não me engano, e aí botaram ele para falar depois de mim. Daí eu falei todos os erros a ideia era falar de erros que as empresas cometem, né? Eu falei todos os erros que os caras cometem, e ele falou assim, pô, sacanagem botar eu para falar depois do Lisandro, porque esses erros que ele falou eu gabaritei todos, eu zerei, eu 100% de acerto nos erros. A gente não sabia o que era esse negócio da invoice, como é que fazia esse negócio. Mandei lá uma nota fiscal em reais para os caras no Paraguai, os caras falaram que não ia pagar, porque eles não tinham real para me pagar. Enfim, né, todas aquelas caneladas que a gente dá quando começa esse processo meio que na canelada, né, de vender para o exterior sem um preparo, sem um apoio, que nem do próprio PayEx, por exemplo. Né? Por isso que a gente incentiva tanto que as empresas tenham esse apoio aí do movimento do PayEx, dos núcleos aí regionais, né? É o trabalho da Apex que eu mais amo, mais admiro, né? E já ouvi de diretora da Apex no Brasil que eu
que eu sou a pessoa que eles conhecem que é mais apaixonada por esse programa da Apex no Brasil, né? Eu falo com amor mesmo, que eu acho que sem esse trabalho nós teríamos muito mais dificuldades de começar a inserir os nossos empresários no comércio exterior, de serviços especialmente, né? Aqui eu não vou ler isso aqui tudo, mas são várias as dificuldades que a gente tem para formar preço, para entender tributo. Quer falar, Kiara, por favor? Sandro, tu não está compartilhando a tela, não sei. Opa, perdão, gente, meu Deus do céu. Isso eu devia ter feito antes. Me desculpa, gente. Nossa, obrigado, Kiara, por avisar. Eu achando que tinha compartilhado já há muito tempo. Então vou voltar muito rápido aqui. Desculpa, aqui era o material onde eu comecei, do propósito, as empresas aqui algumas das empresas que a gente atende, perdão, os países que a gente está, né, que eu citei para vocês já, e alguns eventos que a gente participa. E aqui o que nós vamos ver hoje. Agora vocês estão vendo a tela, né? Perdão, não estava compartilhando. Então, vender no Brasil é diferente de vender no exterior. Aqui eu falava das dificuldades, são vários os problemas que a gente enfrenta, com preço, com tributos, com a moeda dos clientes, às vezes moedas tão voláteis quanto o real ou mais, burocracia para remeter dinheiro, a volatilidade, algumas surpresas quando fatura um valor, chega outro, bitributações, né? Os países, os leões, não só do Brasil, são famintos por morder uma beiradinha cada um, né? Dificuldades na gestão de quantos a receber, em várias moedas, em vários meios de recebimento, dificuldade para conciliar o banco, né, no Brasil e no exterior, pouca integração com a área contábil. Se a gente tem menos de 1% das empresas exportando, menos de 1% do tempo e do foco dos nossos profissionais contábeis está no comércio exterior. Então, é muito difícil a gente encontrar um escritório, um profissional contábil bem preparado, né, com tempo, ferramenta para estudar o comércio exterior e dar um apoio diferenciado. E isso, por favor, não é uma crítica aos profissionais contábeis, é uma constatação. Eles têm muita complexidade no sistema brasileiro atual, né, e pouco tempo de entender o comércio exterior, de bens e de serviços de forma geral, né? Mas fiquem tranquilos que está vindo uma reforma tributária para tornar tudo mais simples, e a primeira lei complementar já veio com 455 artigos, então nós acreditamos que vai ficar muito simples. A primeira lei já veio com mais de 400 artigos, né? Mas tudo bem, seguimos na luta, né? E aí o que acontece é que eu trouxe os meus amiguinhos aqui, não sei se vocês estão enxergando eles aqui, ó, eu trouxe meus dois amigos aqui, Pink Cérebro, a Inocência, que é muito nova, não vai lembrar deles aí, né, mas o pessoal que tem mais do meu tempo vai lembrar que os nossos amigos Pink Cérebro tinham um plano, né? Então vamos pegar eles emprestados aí, e pegar dois personagens, poderiam ser quaisquer dois empreendedores brasileiros aí, que decidiram exportar serviços, né? E acharam que era fácil, então fizeram um plano. Vocês lembram qual era o plano do Pink e do Cérebro, não? Quem tem a referência aí do desenho, o que eles queriam fazer todas as noites, né? Queriam, como os nossos empreendedores aí, queriam conquistar o mundo, né? E na história de hoje, né, eles planejavam vender software para a América Latina, América do Norte e Europa. Ambos eram grandes empreendedores, mas o que eles não sabiam, né? Eles não sabiam que nos diferentes países, né, podem surgir diferentes situações de todas aquelas dificuldades que a gente falou, né, que podem surgir de tributo, de meio de pagamento, de moeda, de documentação, etc. Então, eles planejaram lá um International Sales Pipeline, compraram um CRM bonito, pagaram caro no CRM, fizeram lá um pipe, tinham alguns contatos em outros países, começaram a surgir as oportunidades, eles começam a mandar proposta, começam a evoluir nas negociações, e agora eles estavam prontos para dominar o mundo, certo? Aí às vezes vem o mundo e dá na cabeça da gente, né, e nos traz aí algumas surpresas, né? Então, alguns passos aqui importantes a serem dados antes da gente enviar propostas para clientes de outros países. Não basta só contratar um vendedor que fala inglês, né? Claro que é fundamental o inglês, o idioma, etc. Mas a gente tem que preparar o time de vendas para formar preço, tem que dar suporte ao time de vendas durante as negociações, porque proposta não é aquela coisa que a gente manda e o cliente aprova de primeira, né? O cliente negocia, o cliente pede desconto. Quando fala de tributo, ele vai querer negociar o tributo, né?
e a gente tem que estar preparado para responder às dúvidas desses clientes, né? Então, treinar o time. Aqui tem uma série de materiais, depois a Chiara pode, tá, Janine, fazer uma versão aqui pública desse material, e a gente vai ter prazer em compartilhar, porque eu não quero ficar lendo slide aqui, mas são vários os pontos de preparação do time todo de vendas, e não só de vendas, para a gente internacionalizar a empresa. Quando chega na fase de negociação, mandei a proposta, o cliente volta para negociar, a gente tem que saber qual é a nossa margem de desconto, tem que saber entender o impacto dos tributos, tem que identificar quando é possível reduzir, evitar a retenção de impostos na fonte. Então, vou dar um exemplo real aqui. A gente teve um cliente do estado aqui, de Florianópolis, o professor fez uma proposta para o Peru, tá? E aí, sei lá, propôs por $10 mil, por exemplo, tá bom? Aí o cliente falou, mas o exportador, o Brasil e o Peru têm um acordo para evitar a bitributação, que é pauta hoje na força, não vou falar mais depois, mas só para dar já um caso concreto. O Brasil e o Peru têm acordo para evitar a dupla tributação. E vamos aplicar o acordo. E aí a empresa exportadora não entendia como aplicar, o vendedor, obviamente, não é especialista em tributos, muito menos tributação internacional. Resumo da história, o vendedor deu 15% de desconto. Ao invés de aplicar, de faturar os 10 mil bruto, permitir que o cliente peruano fizesse a retenção de 15%, ele falou, não, então faz o seguinte, é 8.500, e tu me manda os 8.500. Eu te dou 15% de desconto, ao invés de faturar $10 mil, eu te faturo 8.500. Gente, isto é uma atrocidade tributária. Isso atenta contra as finanças da empresa. Porque, explicando da forma mais didática que eu consigo, professor, se eu conseguir alguém que explique mais didático depois, eu me apresento, porque o assunto é uma matéria que não é fácil, mas é mais ou menos o seguinte, eu vou fazer um comparativo. Imaginem que vocês fossem trabalhar de carteira assinada num lugar e receber $10 mil. Ok? O salário é $10 mil. Mas aí a empresa diz, olha, não, cara, mas eu não posso te pagar 10 mil bruto, cara, eu tenho um imposto de renda retido na fonte aqui que a empresa tem que recolher, ok? Seria como o funcionário dizer, não, então faz o seguinte, não retém tributo ou retém, não me menciona e me paga só os 8.500 que eu vou me virar aqui. Quando eu tenho um salário bruto de 10 mil reais, né, professor, e uma retenção de 1.500, por exemplo, esse 1.500 não é perdido necessariamente, integralmente. No caso de pessoa física, existe uma restrição de imposto de renda quando eu declaro. Mas se eu não reconhecer que a minha receita bruta é 10 mil, ou seja, se eu ignorar os 1.500 e declarar para a Receita Federal que a minha renda é só 8.500 e não 10 mil, eu jamais vou poder pleitear os 1.500 de volta. Vocês entenderam isso? Comparem. Como é que eu entendo o ADT, professor? Cara, pensa que fosse uma pessoa física com carteira assinada que tem um imposto retido na fonte. Cara, o conceito, o princípio do tributo é o mesmo, ok? Então eu já vi essa atrocidade. Por quê? Como a empresa ignorou esses 1.500, professor, ela está declarando aqui no Brasil que a receita dela é 8.500. Portanto, ela abriu mão de qualquer hipótese de recuperar esse 1.500, de deduzir, de compensar, depois seriam as figuras lá contábeis, tá? Mas ela perdeu. Ela, cara, não quero saber, eu estou rasgando 1.500, beleza? Enfim, então, tem que pensar nisso aí, né, quando a gente for negociar com o cliente, porque ele pode saber que o Brasil tem acordo com o país dele, ele pode querer aplicar o acordo, tá bom? E aí, em contrato, tem que ter as cláusulas certas lá no contrato para falar de tributo. E quando a gente fatura, né, que é um momento mais legal, depois da gente entregar o serviço, o software, o que é que seja, né, é a gente receber. Mas a gente tem um descuido, muitas vezes, com as invoices. Pagamento internacional ainda não é PIX internacional. O Banco Central do Brasil está falando disso. Fiquem atentos à agenda do Banco Central, ele fala já em PIX internacional, mas ainda não existe, mas vai existir em algum momento. Hoje, pagamento internacional não é uma coisa tão simples e transparente como o PIX. Você tem a chave PIX, manda a chave e chegou o dinheiro. Remessa de câmbio, né? Swift não é assim, não é tão simples. Às vezes tem banco intermediário, um dadinho errado ali, o dinheiro pode não chegar, ou levar dias, semanas para chegar. Quantos casos ruins de dinheiro que não chega, que demora para chegar e tal, né? Aí os clientes podem estar pedindo para pagar na moeda deles. Aí existe uma
uma lenda, né, de que o dólar alto é bom para o exportador. Bom, ele é bom para o exportador se ele não for ruim para o importador. Porque se eu faturo um cara que está em peso uruguaio, peso mexicano, só o peruano, né? E a moeda dele é fraca e também variou contra o dólar e ele vai gastar mais pesos para comprar os dólares, para ele é ruim. Daqui a pouco ficou bom para mim, mas vou ter um cancelamento de contrato, porque o cara simplesmente não vai conseguir mais me pagar, né? Então, tudo isso é bom que seja considerado aí, né? De preferência antes da hora de eu receber. Não chega a hora, o cara diz, mas eu não posso te pagar em pesos. Fala, cara, o que eu vou fazer com peso? Se, né? Eu não ter, ou daqui a pouco tu ter um parceiro lá naquele país que vai receber em peso, vai fazer a conversão, etc, né? Exigências de documentos podem surgir, né? A gente tem casos do Equador, que é bem complicadinho, vários clientes nossos que já tiveram problemas para receber do Equador, e o problema é o seguinte, ou tu faz toda uma burocracia documental para não sofrer uma retenção de 25%, ou tu sofre a retenção, escolhe. Vai faturar 10 mil, quer receber 7.500, ou tu quer fazer a burocracia toda de tradução, apostilamento, consularização para receber os teus 10 mil integral, né? Então isso, normalmente as empresas não estão pensando na hora de vender, né? Então, o sonho do Pink Cérebro de dominar o mundo, né? Vocês viram que os planos deles às vezes não davam certo, então a gente não pode aqui imitar o Pink Cérebro, né? Fazer aqueles planos infalíveis que sempre falhavam, né? Então a gente tem que se preparar melhor que eles aí para dominar o mundo. Aqui eu não vou tomar muito tempo de vocês, mas vamos lá. Falando especificamente um dos nossos principais assuntos, e que está conectado também com a formação de preço, que é a complexidade tributária, quando o meu cliente compra o meu serviço, né? No nosso caso, a gente exportando, o cliente nosso lá importando, mas também pensando no Brasil e na América Latina como um todo. A gente tem, infelizmente, o Brasil ainda é campeão mundial, né, na complexidade de taxas, tanto para importar quanto para exportar, ainda que na exportação algumas delas sejam zeradas, né? Vem uma reforma tributária aí, supostamente para simplificar, só que ainda que ela fique bem mais simples, os dois sistemas vão coexistir por 8, 10 anos, certo? Então, a gente precisa se preparar para trabalhar com 2 sistemas tributários, né, simultâneos por algum tempo, tá bom? E, só que é o seguinte, os nossos vizinhos também, pelo menos de América Latina, não ficam tão para trás assim, né? Eles são os próximos colocados. Aqui, só para fazer uma comparação, que eu sempre gosto de fazer, por que pode dar problema na interpretação dos tributos? Para quem já foi aí para os Estados Unidos, ou vamos ver, até para quaisquer outros países que tem IVA, Uruguai, por exemplo, tá? Se eu vou num McDonald's aqui no Brasil e um hambúrguer está R$10, tá barato, né? Porque normalmente tá mais que isso. A gente sabe que nos R$10 já está contemplado o tributo, correto? Se eu vejo um tênis numa loja por R$200, eu sei que aquele tênis já tem os tributos embutidos. Se eu vejo um hambúrguer por $10 nos Estados Unidos, eu sei que o tributo não está embutido. É $10 plus taxes, né? Mais os impostos. Se eu vejo um tênis por $100 numa loja americana, eu sei que não é só $100, é $100 mais o tributo. Então, por que lá o tributo não está incluído no preço que é anunciado e aqui está? Porque são formas sistemáticas diferentes que os países foram desenvolvendo para precificar. E os seus consumidores já estão educados. Só que aí tu imagina um cara do Brasil que tem um mindset de um jeito, um cara dos Estados Unidos tem do outro. Um pensa que o tributo já está, o outro pensa que não está. E os dois fecharam o negócio. Não, mas o tributo é óbvio. Não, peraí, o óbvio para ti não é o óbvio necessariamente para o cara do outro lado. Entende? E isso pode ser até as alíquotas. Não, mas o imposto aí não é 10, aqui é 16. Não, aqui no Brasil vai ser 28, né, 27. Então, cuidado, né? Porque o que é óbvio para nós aqui no Brasil pode ser absolutamente diferente à obviedade para o nosso cliente lá do outro lado. Isso aqui é só título de comparação. E aí, de novo, gente, eu gosto de fazer comparação com a nossa realidade do Brasil, porque, infelizmente, 99% de nós não exporta, né? Então, mas a gente... É mais fácil encontrar alguém que já vendeu para outra cidade do que alguém que já vendeu para outro país. Se eu perguntar quem aqui já vendeu para outra cidade, provavelmente 100%, né? Se a gente vender em Criciúma só para Criciúma, né, professor? Pô, aí, ou de Chapecó só para Chapecó, daí não. Aí, normalmente a gente tem alguns clientes de outras cidades. Levanta a mãozinha do Google aí para mim, só para eu saber, assim, uma pesquisa aí de quem já viu. Quem sabe o que é CEPOM? Quem já viu falar de cadastro de prestadores de outros municípios? Levanta a mãozinha do Google ali, por favor. Para ter uma
tirar a febre aí. Alguém já viu falar disso? Nós temos 40 pessoas na sala, vamos ver se eu consigo. Tem 10% pelo menos levantou a mãozinha ali, né? O que é o CEPOM, gente? Quem já vendeu, por exemplo, para Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, acho. Existem cidades que têm um cadastro de prestadores de outro município. Por quê? A cidade, só a Kelly já ouviu. O que é o CEPOM, Kelly? Você está em Criciúma, tem sua empresa de serviços, você paga ISS para a prefeitura de Criciúma, de 2% a 5%. E aí você vendeu para Curitiba, né? Você conseguiu um cliente em Curitiba para prestar o seu serviço. Qualquer serviço, treinamento, consultoria, contabilidade, qualquer serviço. E aí você vai mandar essa nota para o cliente de Curitiba. O cliente de Curitiba, ele também é um contribuinte do ISS, só que no município de Curitiba. Aí, para evitar a evasão fiscal dos domiciliados em Curitiba, o município de Curitiba exige que os seus munícipes, que os seus contribuintes municipais, comprovem que verdadeiramente a empresa de Curitiba está pagando uma outra empresa que não é de Curitiba, e é de outro município. Então você, Kelly, de Criciúma, por exemplo, que é aqui da sua cidade, você precisa fazer um cadastro da sua empresa de Criciúma em Curitiba. E é bem simples, é só mandar uma foto sua com o Michael Jackson, mandar assim, foto da empresa, sabe, um monte de documento. Os caras botam um monte parece que coloca um monte de barreira mesmo, porque se você não conseguir fazer esse cadastro com sucesso, você vai pagar 2 ISS. Vai pagar o ISS de Criciúma e de Curitiba. Porque a empresa de Curitiba que te paga será obrigada, se você não tiver cadastro lá, ela será obrigada a reter o ISS. E aí normalmente é 5%. Então o cara vai reter 5% do ISS de Curitiba, em Curitiba, para pagar para a prefeitura dele, e você ainda vai ter que pagar o seu ISS de Criciúma, Chapecó, Itajaí, de onde for, para a sua cidade. Então, como é que é o nome disso? Bitributação. Você sofre, no Brasil, existe, por incrível que pareça, bitributação de ISS. E hoje não existe crédito. Você pagar 5 em Curitiba e for 2 em Criciúma, você vai pagar 5 em Curitiba, mais 2 em Criciúma. Você não pode dizer, olha, Criciúma, eu já paguei 5 lá em Curitiba, não tenho nada para te pagar. Ou se fosse o contrário, se fosse 2 em Curitiba e 5 em Criciúma. Se houvesse crédito, você ia dizer, olha, Criciúma, eu tenho que te pagar 5, mas eu já paguei 2 lá em Curitiba, então vou te pagar só 3. Não tem isso. Você paga 2 vezes. Então, para evitar de pagar 2 vezes, a gente se obriga a fazer o cadastro. Nem sempre chama CEPOM, tem outros nomes, tá, gente? Varia com os outros conforme o município, né? Tem outros nomes, mas o conceito é o mesmo. Eu me obrigo, como prestador de serviço da minha cidade, a me cadastrar na prefeitura da cidade do meu cliente, para evitar que o meu cliente se obrigue a reter o ISS lá, e eu perder 2 ISS, e em nenhum dos 2 eu tomo crédito, né? Pago, é morto esse dinheiro. Todo mundo entendeu até aqui, gente? Dá um joinha aí quem entendeu, por favor, no vídeo ou no sinal ali, né? Show, obrigado. O conceito do IR é o mesmo, gente. Só que ao invés de cadastro de prestador de outro município, é meio que um cadastro de prestador de outro país. Porque a Receita Federal, ou a SUNAT do Peru, o SRI do Equador, o SAT do México, o IRS dos Estados Unidos, né? Se o teu cliente lá no país dele vai te pagar, pode ser que o fisco dele exija e ele comprove que você não é domiciliado no país dele, que você é uma empresa domiciliada no Brasil. A maioria dos exportadores, professor, infelizmente nem sabe disso, porque infelizmente não aproveita os benefícios dos acordos. O que o acordo pode fazer? Na pior hipótese, meu cliente recolhe tributo lá e eu recupero aqui. Numa hipótese moderada, reduz o tributo que ele vai recolher lá. E na melhor hipótese, nem recolhe. Mas nessa, com certeza, eu tenho que provar que eu sou de um país chamado Brasil, que tem acordo com o país do meu cliente, que é Israel, que é México, que é os países todos lá que a gente tem, Emirados Árabes, o país que eu estou negociando que tem acordo com o Brasil, tá bom? Então, só para explicar que assim,
Tem acordo, é só mandar o dinheiro para lá para cá que não vai ter tributo. O lavador de dinheiro vai adorar isso também, né? Não pode ser, infelizmente, não pode ser tão fácil assim. Então, e para eu isentar ou evitar a tributação do ISS, eu tenho que me cadastrar ou provar, né, que eu sou domiciliado no meu município. Do mesmo jeito, para eu ter um benefício, professor, do acordo, que é o nosso assunto hoje, frequentemente eu vou precisar provar para o meu cliente, para que ele prove para o fisco dele que eu sou domiciliado num país chamado Brasil, assim, reconhecido pelo meu fisco aqui, né, de que eu sou daqui. Tá claro isso? Beleza? Então, o Brasil não tem VAT, IVA ainda, mas tá nesse momento, vocês sabem, a gente está trabalhando nisso, né? Eu acredito, professor Vili, Inocência, que a reforma tributária, por vias tortas, não é o que os caras pensaram nisso, tá, professor? Mas por vias tortas, ela vai incentivar muito, mas muito, a exportação de serviços e de software. Por quê, gente? Hoje tem algumas empresas, a maioria das empresas é do Simples, né? Algumas empresas do Simples exportam, claro, tem alguns benefícios para empresas do Simples que exporta, beleza? Mas o Simples, ele é uma alíquota só que é a soma de várias. Eu vou pegar a próxima nível de empresa depois do Simples, que é o lucro presumido, né? Quanto que é o PIS/COFINS do lucro presumido? 0,65 e 3, né? Então, 3,65, ok? E o ISS é de 2 a 5, correto? Boa parte dos municípios reduziu para 2, essas questões de tecnologia, alguns serviços e tal, para incentivar ali o ecossistema local, normal, graças a Deus, né? Então, em boa parte dos municípios brasileiros, nós estamos falando de um tributo sobre a exportação, um tributo sobre uma venda de serviços que no Brasil é 5,65. Somando ISS, PIS e COFINS, dá 5,65. E quando eu exporto o serviço, primeiro, né, professor, que boa parte das empresas nem sabe dos benefícios de zerar o PIS e COFINS, ou não sabe como, e eu já vi empresa pagando ISS que não devia pagar, de medo da prefeitura, porque como é que eu vou provar para a prefeitura que é uma exportação, porque eu não tenho nada? O bem, você tem um documento, uma carga que saiu do serviço, não, o cara botou na nuvem e baixou da nuvem, tem gente que não entende, como assim está na nuvem, né? Aí vai que os caras têm medo que o povo da prefeitura não vai entender como é que está na nuvem, também vai cobrar imposto. Então os caras vão lá e pagam. E é 5%. No máximo 8, né, professor? Se o ISS for 5, com o PIS e COFINS vai dar 8,65. E agora o IVA vai para 28, 27, 28, é o que se fala. Aí eu vou ter, se eu vender no Brasil é 28, se eu vender para fora é 0. Cara, tu vai ter uma receita de 100 mil reais. Tu quer ter uma receita de 100 mil reais tributada em 28 mil, ou tu quer ter uma receita de 100 mil reais tributada em 0 mil, 0,100, né? Então as empresas vão começar a olhar, eu acredito, professor, mais para receitas provenientes do exterior do que olham hoje, né? E aí vai ser todo mundo. Então por isso que eu digo hoje para os empreendedores, cara, olha para o mercado externo hoje, porque amanhã é tu e todo mundo, quase que por uma questão de sobrevivência. Tu quer reduzir o teu IVA médio para 14, bota 50% venda no Brasil e 50% para fora, aí tu vai ter um IVA médio de 14, não de 28, tá? Só para dizer, infelizmente, gente, né, não trago só notícias boas, eu fui a Brasília pela CAT, né, foi o único estado, junto com São Paulo, os únicos dois que levaram entidades estaduais e foram recebidas por N senadores, mas nós perdemos a batalha, nós não conseguimos incluir o setor de serviço, software, nas áreas lá de imposto reduzido, a gente vai ter tributo de 20 e tantos por cento, infelizmente, tá? Então, vai valer a pena buscar cliente do exterior, porque a tendência, se os caras não fizerem nenhuma barbeiragem na lei, né, professor? A tendência é o IVA ser zerado também, tá? Pelo menos na exportação. Então, como que é hoje, é o que eu tô falando aqui, 2 a 5, 0,65 ou 1,65, ou 3 a 7,60, aí esse 1,65 e 7,60 é quando é lucro real, né? Mas a empresa de lucro real, ela toma crédito também quando ela paga, o que não acontece com a empresa de lucro presumido. A ideia da reforma é que todo mundo vai pagar mais, mas também o pessoal as empresas vão ter a possibilidade de creditar o IVA, né, professor? Só que o problema é quem é do setor de serviços e tecnologia, tem um estudo aí de algumas entidades nacionais que 70% do custo de uma empresa de tecnologia é mão de obra. E mão de obra não gera crédito de IVA, né? Então,
a gente vai ter uma tributação real, um aumento real de até 500% na tributação de serviço quando eu vender dentro do país, tá? Então, aqui fala de mais um pouquinho de como é que é hoje, mas não vou entrar muito aqui em reforma, tá? Não vou tomar todo o tempo de vocês, isso aqui vai estar no material depois, que a gente vai ter prazer de compartilhar. Então, como é que eu começo a falar agora de formar o meu preço para exportar serviços, né? Preço e estratégia de atuação são coisas que deveriam andar em conjunto, né? E a gente tem muita formação de preço sem estratégia. Qual que é a estratégia da formação de preço? Eu cobro R$1.000, o dólar está 5, são $200. Eu vou cobrar $200. Isso não é estratégia, isso é uma matemática simples, que o Google faz para você ali no Google Finance, ou só dar um Google, digita dólar lá, ele vai dar a conversão, né? E normalmente é um erro bem comum que as empresas cometem. E eu divido essa estratégia em 4 grandes segmentos. Eu estou sem o livro aqui, se a Chiara puder depois pegar um exemplar do livro, me trazer aqui para eu mostrar para a galera, que é o Ponte para o Mundo, tá? Eu divido em 4 grandes pontos: estratégia comercial, estratégia tributária, estratégia de faturamento e estratégia de pagamento. Nós temos, ao formar o nosso preço, e com o preço eu vou ter o preço do serviço, eu vou ter a moeda do serviço, né? Eu deveria considerar essas 4 variáveis aqui. Essas 4 variáveis, gente, eu brincava, né? Eu antes chamava de estratégia Netflix de formação de preço, né? E até foi a ideia que a Chiara me deu, não, Lisandro, não fica falando estratégia Netflix, cria um nome aí para a tua metodologia. E aí a gente criou uma metodologia chamada 4S Export, Scalable Strategy for Software and Services Export, que a gente colocou no livro que eu vou compartilhar com vocês, um artigo, me convidaram a fazer 2 artigos de um livro aqui no estado, e eu criei essa estratégia e botei lá nesse livro Ponte para o Mundo, tá? Que eu recomendo para os técnicos do PX especialmente, mas claro também para os empresários, tá? Como é que normalmente a gente faz aqui no Brasil estratégia comercial? Eu cobro o que eu quero receber e o cliente cuida do resto. Isso 32 empresas a cada 10 faz assim, né, de serviço. Bota, eu quero receber $1.000, eu coloco $1.000 na minha fatura, minha proposta, meu contrato, minha invoice, e o cliente me paga. Como é que o cliente faz lá no país dele? Não tenho a menor ideia. Estratégia tributária. Eu quero receber o líquido. O cliente paga os tributos. Sem considerar, lembra do exemplo do salário de 10.000 versus salário de 8.500? Eu considerar só o líquido que eu recebo na minha conta, eu rasgar dinheiro na minha estratégia tributária. Estratégia de faturamento. Eu emito a minha invoice aqui, o cliente define lá no país dele como é que ele vai me pagar. Boto lá link, boto em Swift, e o cliente lá se vira para me pagar. Estratégia de pagamento. Eu utilizo o meio mais fácil. O custo a gente vê e melhora depois. E normalmente qual que é a estratégia mais fácil, né, gente? A galera vai lá e cria um link no PayPal, no Stripe, né? Por quê? O PayPal eu abro agora, em 2 minutos eu faço um link, mando meu cliente me paga. Eu fiz num outro PX, hoje não vai dar tempo, eu fiz uma promoção ao vivo, professor, para cobrar $5 de um mexicano, né? O meio de pagamento que a gente usou ali na hora, colocou 5% de spread no meu cliente mexicano, na hora dele pagar, né? Então dava 100 pesos, $20, $5, dava 100 pesos. O meio de pagamento cobrou 105, botou 5 pesos lá na conta do meu cliente. Na hora de eu converter os dólares para reais, ele botou 5% de spread na conversão de dólar para reais. Então o dólar estava 5,25, ele me paga 5, tá? E botou 6,4% de tarifa no meio dos dólares. Então se é $100, eu recebo 93 e pouco. Então eu estou deixando 15, 16% na mesa. Ah, mas é o primeiro cliente. Só que o primeiro cliente é o seguinte: eu tenho um cliente também de Floripa, de chatbot aí, de inteligência artificial e tal, que chegou em 400 clientes. Tudo pequenininho, $100, 100 e pouquinhos dólares. Mas já estava dando $50 mil mês. $50 mil, qualquer 10, 15% já é um dinheirinho. Concordam? Só que aí ele se depara com o seguinte problema: cara, se eu trocar agora,
os meus links de pagamento, cara. Pô, no meio da crise, no meio do não sei o quê, no meio da Covid, né? Cara, quantos dos meus clientes... Aí eu vou ter que mandar outro link, o cliente vai ter que cadastrar de novo o cartão. Ele pensou, cara, se eu tiver 10% de churn, 10% de cancelamento, eu vou perder o mesmo 10% que eu tô perdendo hoje, cara. Mas eu posso ter mais. É tipo que nem Netflix, né? É tipo assim, tu nem tá usando a Netflix. É os teus parentes que estão usando. Aí agora tu vai ter que trocar o cartão. Cara, eu não tô usando, velho. Vou cancelar esse negócio, né? Então, quem que recebe por cartão tem muito medo de ter que o cliente trocar lá os dados do cartão e desistir ou reduzir o plano e etc, né? Porque a Netflix é assim, as filhas da gente estão botando mais plano, mais tela, mais usuário, a gente nem vê e aumentou o débito lá no cartão da gente, sabe? Então, isso aqui o que eu tô dizendo é o jeito para não fazer, tá, gente? Pelo amor de Deus, é normalmente como o pessoal faz, né? Aqui como que seria, pelo menos na minha visão aqui, algumas formas certas de fazer. Olha, eu calculo o meu preço considerando qual o valor total o meu cliente vai pagar. Cara, se eu estou vendendo para o México e o IVA no México é 16%, eu vou cobrar 100, vou dizer, cliente, vai ser 116, cara. Mas, ó, eu vou no tributário ali, né, se eu conseguir, a tributária, eu já considero os tributos em ambos os países e combino quem paga. Querido cliente, cara, tem 16% de IVA no México. Tu queres que eu pague esses 16? Aí eu te faturo 116, tu paga por aí, como é que é? Sabe, professor, tipo, COB, né, né, o porto, não tem porto aqui, né, aeroporto e tal, mas tem o teu país e o meu país. Cada um cuida do seu, eu cuido do meu, tu cuida do teu, tu quer que eu te fature tudo, quer que eu... Quando eu falava da experiência Netflix de pagamento, professor, eu vou fazer o seguinte, cara, tá, mas aí o cliente tem que pagar. Vocês acham que se a Netflix tivesse usado a estratégia de mandar um invoice lá dos Estados Unidos para nós, ou de qualquer outro país, e todo mês para pagar $10 de Netflix, nós tivéssemos que ir numa casa de câmbio comprar $10, fazer uma remessa para a Netflix, emitir uma DARF ou mais DARFs de imposto de renda retido, pagar, declarar para a Receita que eu estou pagando carceror, vocês acham que a Netflix teria a quantidade de assinantes que tem se tivesse esse processo de pagamento atritado? Então, como é que a gente quer crescer no exterior de maneira escalável se a gente não pensar na experiência de pagamento dos nossos clientes? Beleza? Então, foi essas dores, né? Os 4S ali, que eu coloquei no caderninho ali, que eu só vou, porque vocês estão me ouvindo, né? Só vou pegar aqui o livro para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Esse livro aqui eu recomendo, tá? Eu não ganho jabá nenhum, não, tá? Inclusive, a parte do dinheiro vai para meninas programadoras, né? Serem capacitadas e tal. Um projeto Ponte para o Mundo, do Daniel Leibniz, que é presidente do conselho da CAT, grande empreendedor catarinense, nos convidou. Eu tive a honra de escrever 2 artigos aqui. Os artigos são exportação de software, de serviços e SaaS, e formação de preço. Aí no capítulo de formação de preço eu tratei com mais detalhes essas 4 estratégias aqui, né, para ajudar a formar preço. Então eu recomendo muito para os colegas, amigos técnicos do PX que tenham debaixo do braço aí quando forem atender as empresas, que pode ser que ajude. Aí dúvidas, críticas, pauladas, pontapés, para mandar para mim, para a gente melhorar na próxima edição aí, né? E qual a estratégia de faturamento? Eu combino com o cliente de onde ele prefere ser faturado. Por quê? Mas Lisandro, eu estou no Brasil. Cara, ok, eu estou no Brasil. Mas a gente tem sites, plataformas, prestadores de serviço que podem faturar para ti lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde, e vão te cobrar 2%, 5%. Mas o teu cliente vai economizar 20%. Né? Então tu pode botar 10 a mais no preço, que vai ficar mais barato para ele, vai pagar o intermediário e ainda vai ficar bom para todo mundo, sabe? Por que isso, gente? Porque, por exemplo, Estados Unidos não tem acordo com o Brasil. México tem, Espanha tem, Israel tem. Então, assim como nós brasileiros preferimos pagar para alguns destinos, os nossos clientes podem preferir pagar para outro destino que não necessariamente... Exemplo, Brasil e Colômbia não tem acordo, mas Brasil e México tem, e Colômbia e México também. Então tem cliente que prefere pagar do Colômbia para o México e depois do México para o Brasil. Tipo, tu quer pegar um voo direto da Colômbia para o Brasil? Beleza. Né? Só que esse voo está mais caro. Tem um voo com conexão na Cidade do México, mais longo, mas vai ser mais barato.
vê o que tu quer, o que vai fazer. É tipo isso, tá? Então, a logística do dinheiro e a logística do tributo, isso vale a pena ser planejado aí na estratégia de vocês, tá bom? Então, o que são os acordos para evitar aí a bitributação? Mais ou menos aquele exemplo do ISS, né, que acho que todo mundo já entendeu, mas primeiro, tributos existem diversos. Existe tributo sobre consumo, que é o IVA, o VAT, que agora a gente vai ter. Existe tributo sobre a renda. Quando a gente fala de acordo para evitar a dupla tributação ou a bitributação, os ADTs, ou os DTAs, né, Double Taxation Agreements, eles são sempre para tratar da renda, do tributo sobre a renda, tá? Qual é a diferença do tributo sobre o consumo? Aqui ninguém é tributarista, de repente, se alguém ainda não tem claro isso, né? Tributo sobre o consumo é tributo sobre a venda, é o imposto imediato, né? Eu paguei no posto de gasolina, eu paguei no supermercado, eu estou pagando imposto sobre o consumo, porque eu estou consumindo. Né? Por isso que as pessoas acham ruim, normalmente, um IVA muito grande, porque o IVA é o imposto sobre o consumo. E pessoas de menor renda consomem quase todo o salário, então elas pagam mais tributo do que quem ganha mais, consome 20% da renda, o cara pagou tributo só sobre 20%, né? E a renda, no caso das empresas, gente, é considerado já o lucro da empresa. Né? Então, uma empresa faturou 1 milhão, ela, desse 1 milhão, pagou 28% de VAT, por exemplo, né, que é imposto sobre o consumo. Então, a receita líquida dela foi 700 e poucos mil. O custo dela foi 500 e poucos mil. E o lucro dela foi 200 mil. Aí, sobre esse lucro, se é uma empresa do lucro real, ela vai pagar 25 de R na maior alíquota, 9 CCLL, ela vai pagar 34% de imposto de renda sobre o lucro líquido, o lucro que ela teve. Então, no caso de 200 mil, ela vai pagar 68 mil, por exemplo, reais de imposto sobre a renda, de imposto sobre o lucro. Ok? Então, os acordos para evitar a dupla tributação, eles foram criados para evitar que você exporte, por exemplo, um serviço, sofra uma retenção de 10, 15, 25, 30% na fonte pagadora. Então, eu vendi lá para o Peru, eu sofri 15% de retenção na minha renda, eu faturei 10 mil dólares, recebi só 8.500, porque eu sofri uma retenção de 1.500. Eu sofri uma tributação. E aí, aqui no Brasil, eu sou obrigado a pagar IR, PJ e CSLL. Eu vou pagar de novo a mesma tributação. Perfeito? Então, o acordo para evitar a dupla tributação foi para, se eu paguei no Peru, eu não pago no Brasil de novo. Problemas. Primeira coisa, empresas do Simples e do lucro presumido não podem tomar crédito desse 15% que perdeu lá na fonte, lá no posto, por exemplo. Ok? Então, se uma empresa vai exportar e vai exportar para país serviço, né? Software, tecnologia, intangíveis, não é bens, né? Se uma empresa vai exportar serviços intangíveis para países que têm acordo com o Brasil e vai sofrer retenção de parte da sua renda, primeiro, não ignorem essa parte retida. Não deem ela como desconto. Manda a fatura de 10 mil, bota lá 1.500 de retido, me manda os 8.500 e me manda o DARF, né, o boleto aí, a constância do imposto que tu pagou aí no teu país, para eu pegar e entregar para o meu fisco aqui. Só que daí, para eu tomar esse crédito, deduzir, compensar, eu vou ter que provavelmente virar lucro real aqui no Brasil. Mas, normalmente, esse movimento vale a pena. Ok? Porque, por exemplo, se eu sou do lucro presumido, faturei 10 mil, né, professor, para o Peru. O peruano vai reter 1.500. Eu vou receber 8.500. Eu reconheço como receita só o 8.500. E eu sou do lucro presumido. O lucro presumido, a receita presume que desses 8.500, 32% é lucro. Né? 8 vezes 3, 24. Né? Então eu vou pagar ali 2.500 dólares. Não, desculpa, ele vai considerar que 2.500 é meu lucro, que normalmente não é, porque seria uma margem de 25%, nesse caso mais de 30% de lucro. E normalmente essa não é a realidade da maioria das empresas brasileiras. Então, e aí
aí sobre esses 2.500 eu vou pagar 30 e poucos, 34%. Então eu vou pagar ali 800, 900 dólares, ok? De imposto de renda. Independente, no lucro presumido, mesmo que eu tenha tido prejuízo, eu vendi por 8.500, o meu custo foi 9. Eu vou pagar ali uns 900 dólares, nesse caso, de imposto de renda ICMS. Se eu fosse do lucro real, eu carrego o meu prejuízo para o ano que vem, eu carrego esse imposto retido para o ano que vem, para que se eu der lucro eu ainda compenso no ano que vem. Mas num cenário de lucro, eu vendi 10 mil dólares, eu recebi só 8.500. Por quê? Porque 1.500 foi imposto de renda retido. Eu tive um lucro de 3 mil dólares. Meu lucro foi 30%. Tá? E eu vou ter 1.000 dólares para pagar de imposto de renda aqui no Brasil. Eu vendi 10, eu recebi 8,5, o meu lucro foi 3, eu tenho 1.000 de imposto a pagar, eu vou chegar para a dona Receita do Brasil e vou dizer, dona Receita, eu te devo 1.000, mas eu já sofri 1.500 de retenção, me devolve meus 500 aí, eles não devolvem, tá? Essa é a má notícia. Devolver, eles não devolvem. Mas você não vai pagar os 1.000 aqui no Brasil. Você não vai pagar os 900, ok? Então, a gente tem que aprender a exportar e a considerar os regimes tributários adequados para cada empresa. Isso vale para os técnicos, né, professor, aí, a inocência, né, para saber orientar a empresa. Não, no teu volume, cara, não vale ainda. Ou para ti, olha, tu vai crescer, tu tem essa projeção, teu ticket médio é tanto, tu pode chegar a tanto. Cara, olha, já fala com o teu contador, já vai planejando aí uma migração para o lucro real, ou até abrir um CNPJ novo do lucro real, enfim, seja, né? Mas o imposto que não rasguem o imposto retido lá fora. Não ignorem o imposto que o cliente de vocês está pagando lá fora, por favor, do que isso é rasgar dinheiro, né? E aí, quais são os países aqui que têm acordo com o Brasil, tá? São todos esses, tá? Isso aqui tá. Se vocês botarem acordo sobre evitar tributação, um dos primeiros, no Google, um dos primeiros sites que vem é da Receita. E tem todas as bandeirinhas ali, tá bom? A Alemanha não está valendo, porque desde 2006, se não me engano, a Alemanha denunciou o Brasil por não cumprir o acordo. Ou seja, a Receita do Brasil às vezes morde mais do que o que está previsto, tá? Por exemplo, um dos últimos acordos que o Brasil fez foi com os Emirados Árabes Unidos. E esse eu estou bem por dentro porque eu me mudei minha residência fiscal para lá ano passado. Então a gente abriu empresa lá em Dubai e eu mudei a minha residência fiscal pessoa física para lá. Professor, eu resolvi pagar 100% da alíquota de imposto de renda à pessoa física lá em Dubai, que é 0%, mas daí é problema do Sheik, ele que decidiu que lá a alíquota é 0%, então, né, estou pagando 100% de 0%, né. O que aconteceu? Os Emirados Árabes Unidos, eles têm acordo com o Brasil para evitar a dupla tributação. Só que os Emirados Árabes Unidos, eles também estão, não sei se a Chiara deixou aqui, eles também estão na lista do Brasil, aqui ó, Emirados Árabes Unidos, de paraísos fiscais. O que acontece com paraísos fiscais? A tributação aqui no Brasil é maior quando a gente negocia com paraísos fiscais. E aí criou-se um dilema, um conflito. Espera aí, esse país tem tributação reduzida aqui com o Brasil porque ele tem acordo. Mas ele também é, ao mesmo tempo, pela lei interna, um paraíso fiscal. Então a Receita do Brasil, quando o dinheiro saía daqui, estava cobrando mais tributo. 25 e não 15, que o acordo prevê. E agora, essa semana passada, professor, saiu uma solução de consulta, se não me engano foi solução de consulta, algum normativo da Receita, dizendo que quando houver conflito entre o Tratado Internacional e a lei interna, vale o Tratado Internacional. Então acabou de cair 10% a tributação de quem faz negócio com, no caso aqui, dinheiro indo, né, do Brasil para os Emirados, mas poderia ser o contrário. E aí, como o Brasil praticou isso por muito tempo com a própria Alemanha, a Alemanha desfez o acordo com o Brasil. Já os casos de, isso aqui ela deixou aqui, ó, Finlândia, Suécia, Áustria e França, esses 4 países ameaçaram, professor, denunciar o Brasil na OMC, e com esses países o Brasil tem um acordo melhor que os demais. Porque quando a gente negocia com esses países, em tese não há retenção, né? Nem para ir, nem para vir o dinheiro. Então eu vou receber 10 mil, vou faturar 10 mil, vou receber 10 mil, tá bom? Aí, seguindo isso, entendido, gente, que acordo para evitar a bitributação,
é algo feito e pensado para o imposto sobre a renda, não é sobre IVA. Ah, mas o Brasil, não de acordo com vocês, não tem IVA. Não tem nada a ver com IVA. O acordo, o ADT, é para tratar sobre a renda. E a renda, o que acontece? A maioria dos países tributa os seus domiciliados, os seus residentes, em bases universais, inclusive o Brasil. Tá? O cara que criou a redação da lei de TBU no Brasil, de tributação em bases universais, hoje tem a felicidade de ser meu sócio aqui na WTM, que eu estava falando Santiago Lima, que eu resgatei lá da Receita. Ele era servidor da Receita há 16 anos, foi chefe de tributação, chefe de fiscalização. Eu realizei o sonho dele, que ele estava lá no teto, não tinha mais ponto na Receita, a gente trouxe ele aqui para trabalhar conosco aqui na WTM. Hoje ele é sócio aqui da empresa, e ele entende muito aí de TBU, né, de tributação em bases universais. Mas basicamente, professor, o fisco diz o seguinte, a Receita Federal diz o seguinte: Júlio, eu não quero saber de onde vem o dinheiro, eu quero a minha parte. Isso é tributação em bases universais, né? A outro sistema de tributação é em bases territoriais, tá? Vou dar um exemplo. O Uruguai tributa os seus cidadãos lá, os seus domiciliados, em bases territoriais. O Uruguai não está preocupado com a renda que tu tem proveniente do exterior, de fora do Uruguai. O Uruguai te tributa do que tiver de renda lá dentro. O Brasil e a maioria dos países tributam em bases universais. Júlio, você quer morar no Brasil, você quer ter o direito de viver no paraíso, você vai pagar imposto de todas as rendas do mundo mundial que você tiver, você vai tributar elas aqui, beleza? Então, mas aí quando eles têm esses sistemas em bases universais, esses países negociam com outros países com a mesma sistemática tributária para dar o direito ao crédito, a redução do imposto ou a recuperação, né, ou até para evitar que haja uma retenção no país da fonte. Entendido isso aqui, gente? Beleza? Avancemos. Professor, se eu me empolgar demais aí, vocês me corrigem, tá? Então, já falamos dos tributos que tem aqui hoje: ISS, PIS, COFINS, RPJ, CCLL. Quando a gente exporta hoje o IVA, que é o ISS, PIS, COFINS, a gente consegue zerar. O IRPJ, CSLL não é zerado, tá, gente? A gente paga. No Simples, a gente paga lá naquela alíquota do Simples. No lucro presumido, a gente paga em cima do que a Receita presume, que é o nosso lucro. E no lucro real, a gente só paga se tiver lucro. E se teve retenção, acredita, né? Compensa o lucro obtido, o imposto retido lá fora, tá? Eu vou passar isso aqui. Aqui tem só a questão das alíquotas. Formalização da transação. Então, gente, pensando em formalizar, quando a gente fizer um contrato, é muito importante que no contrato tenha a descrição do serviço, do prazo, do escopo, do pagamento e das responsabilidades. Quando a gente exporta bens, né, professor? O próprio Incoterm, a gente vicia às vezes em exportar bens, porque o Incoterm é quase que autoexplicativo, não que não tenha algumas falhas ou erros, às vezes, das empresas, mas, cara, se é FOB, cara, se é custo de frete, é custo de frete, né? Em serviço, a gente não tem essas clarezas contratuais todas, né? Deixar os termos e condições, mas antes, quando eu falo descrição de serviço, cuidado, porque serviço é um termo danado, rapaz, né? Porque a maioria dos países lá fora põe lá um Service Level Agreement, our services. Os caras não têm distinção de tributo entre software, serviço, royalty, licença de uso. Aqui no Brasil e na Argentina, por exemplo, a gente tem uma diferença pesada de tributação quando a gente escreve, por exemplo, um software pronto para uso como serviço. A gente teve um cliente que vendeu para a Argentina um software pronto. Sabe o que é um software pronto para uso? É um software que tu abre e está pronto. Eu vou lá, compro e está pronto para usar. Isso é muito diferente de eu contratar uma fábrica de software, que tem aos montes em Santa Catarina, e esta fábrica de software vai me prestar o serviço de desenvolvimento de software. Os caras gostam de complicar, chamar por encomenda. Cara, desenvolvimento de software, bicho. Tem um programador ou mais prestando o serviço de fazer código. Ok? Entende a diferença, gente? Uma empresa criou um software, sei lá, Chapecó lá, o rapaz lá criou um software para pet shop. Cara, é um software pronto que ele vai vender para 50 mil pet shop no Brasil. Ou no mundo. Ok? É um software pronto para uso. Seria diferente de uma pet shop ou uma rede dizer para ele, cara, eu sou a Cobase aqui, eu tenho 400 lojas. Tu pode desenvolver um software para mim
para eu botar nas minhas lojas? Isso é um desenvolvimento de software personalizado, customizado para aquela empresa. Isso é serviço. E alguns países, Brasil e Argentina incluídos, por exemplo, tributam muito mais pesadamente o serviço de desenvolvimento de software do que o software pronto para uso ou pronto para revenda, distribuição. Então, cuidado com essas nuancezinhas. Porque eu vou lá na fatura, no meu contrato, e boto serviço, boto software XYZ, sistema ABC. A gente tem, por exemplo, um cliente aqui que importa Zendesk. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar do Zendesk, que é uma ferramentinha de suporte e tal. O Zendesk fatura lá assim, como é que eles botam? Suíte profissional. Quer falar aí, colega? Levanta a mão? Fica à vontade. Sem querer, desculpa. O cara bota lá, suíte profissional. Aí nós temos um cliente que é agência de viagem. Uma das coisas que a agência de viagem mais paga é hotel. Suíte single, master, double, presidencial, sei lá o que, né? E aí vem o fornecedor de um software e bota lá que é suíte profissional, que é o nome que eles dão para suíte profissional de softwares corporativos que eles vendem. Mas vamos combinar que não é uma descrição boa, né? Então é importante, em contrato, em termos e condições de serviço, no site, cuidado com o site de vocês, tem que ter termo de descrição em espanhol, em inglês, porque o cliente de vocês, antes de pagar vocês, é muito possível, até provável, que ele entre no site, porque as invoices normalmente não descrevem bem o que é, para entender o que trem é aquele que vocês estão vendendo. Porque o nosso cliente lá fora, ele também pode ter um contador externo, que presta serviço de contabilidade para ele. E é esse contador que vai dizer para ele quanto de tributo ele tem que descontar de ti, quando for te pagar. E aí, se isso não está claro na tua invoice, no teu contrato, e nem no teu site, como é que o teu cliente vai conseguir entender que bicho é esse, que é essa plataforma profissional, plataforma de petróleo, suíte profissional, de hotel ou de software? Então, muito cuidado para a gente identificar corretamente o que a gente faz, ter acordos de serviço de SLA, né? Por exemplo, a gente está lá, um time nosso no Canadá, são 2 horas normalmente de fuso horário. Beleza, não é tanto, né? Mas tem em Dubai que são 7 horas. Aí tu põe lá que tu vai atender o cara no horário comercial. Beleza, o teu ou o dele, né? O do Brasil ou o dele. Como é que fica quando ele precisar de alguma coisa urgente e não tiver uma pessoa tua do lado de cá, né? Outra, se é um serviço que tu põe às vezes num publisher, num site, numa loja do Google, numa loja da Apple, cara, tu não... Claro, tem as regiões que tu publica o software, mas o cara do mundo inteiro pode baixar, pode acessar a tua plataforma e começar a trazer demandas em horários, em situações diferentes da que a gente está habituado, né? E também, claro, formalizar quais serão as formas de pagamento e quais serão os tributos que estão dentro e que estão fora do preço. Mas cuidado ao deixar de fora, eu já dei a dica, né? Para não deixar dinheiro na mesa, beleza? Então, aqui, importância de inscrição na invoice. O cara vai lá e bota ali, supplemental license fees. Cara, legal, mas não diz nada do que é, né? Fees, licença suplementar. Do quê? Dos whey protein que o cara toma, suplementar da alimentação, que tem, que negócio que é esse aqui, né? Então não está claro o que a empresa está vendendo aqui, né? Falar de coisa boa, já deu o meu tempo. Aqui, professor, na WTM, deixa agora eu contar até uma fofoca para vocês, acho que eu não pedi um slide, não sei se o pessoal colocou aqui. Aqui, ó. O que acontecia com muita frequência, professor Júlio Inocência? Eu vinha nos encontros aqui do PEX e também de outras entidades, Sebrae, Federação de Indústria, SPINS, né, aqueles centros de mercado internacional de negócio, e falava esporte em serviço, esporte em software. Aí terminava e as empresas diziam, pô, Lisandro, então eu queria que a WTM me ajudasse. E aí a gente não tinha produto para atender quem está começando. Ou o pessoal vinha assim, professor, eu tenho um cliente na Bolívia que eu não vendi ainda, mas eu não sei como é que eu faço preço, como é que eu vendo, como é que eu faço a proposta e tal. E dizia, putz, cara, eu não consigo te atender porque a gente está atendendo empresa já, está mais escalada. Aí dava uma dor no coração, porque eu vou lá, passo um batom doce na boca das crianças e depois o pessoal me dá o doce e fala, não tenho. Pô, aí era sacanagem. Então, a gente levou isso tão a sério que nós criamos uma spin-off da WTM, que chama ITH, International Tech Hub. Ela é uma empresa do grupo aqui nosso, da WTM, que está hospedada lá na CAT, em Floripa. A gente fez questão de colocar, né, lá no
no centro do nosso ecossistema. Claro, a CAT tem polos, então está distribuído no estado inteiro, inclusive muita conexão com Chapecó, conexão com o polo de Criciúma também, com vários outros polos aqui de Itajaí, outras regiões. E essa é uma spin-off que a gente criou para atender quem ainda nunca exportou, nunca importou nada, para saber como é que compra, como é que vende, como é que anuncia, como é que, sabe, como é que é o imposto na Bolívia, na Colômbia, se tem IVA, se não tem, qual que é a alíquota. Então, todo esse trabalho de assessoramento seria, assim, uma continuidade do PX, tá? Porque o próprio cara sai do PX, tá? Eu entendi as ferramentas, eu quero muito, ou já comecei, ou eu vou começar, mas e agora? Né? E aí até os próprios técnicos podem fazer. Já tem plano free, tá, gente? Assim, para quem até 5, sei lá, se não me engano, se eu falar bobagem, depois o menino lá, o Rodrigo, que é o CEO, me corrige. Mas até 5 operações por mês é de graça, sabe? Tipo, que o cara, quando começa, nem tem 5, então é para quem quer começar. E agora a gente está criando um programa de créditos, que nem a Amazon dá créditos, né? E a gente está pensando especialmente para ecossistemas, seja a CAT, seja a PayEx, para a gente, a empresa é do PayEx, vai ter tantos mil de crédito que é o suficiente para usar a plataforma por 6 meses, por exemplo, sem custo. Uma coisa assim, sabe? A gente está bolando aqui, que é para pegar na mão mesmo e dar ferramenta, né, professor, inocência, porque a gente carece de ferramenta. Uma ferramenta para fazer um invoice, uma ferramenta para calcular o preço, para ter um link de cobrança, para ter uma conta bancária internacional, dólar, sei lá, para receber, sabe? Então a gente bolou isso, tá? Já fica a dica, porque depois o pessoal me pergunta, então, desculpa, não é nem jabá, tá, professor? Porque, né, é de graça mesmo, a gente não está cobrando. Claro, depois se crescer, escalar, a empresa vai decidir que ferramentas vai usar e se vai querer contratar alguma coisa. Mas a ideia é já deixar um caminho aqui, né, para quem precisar saber mais ou precisar de algum tipo de ajuda. E uma das ferramentas que tem lá no ITH é o Combinations, que é uma plataforma que eu sonhei há 5 anos atrás ou mais, que é uma ferramenta para as empresas conseguirem meio que criar o Incoterm de serviço aqui, professor, né? Porque ele não existe, mas tu conseguir dizer, olha, isso aqui eu vou vender com custo até aqui, com tributo até ali, sabe? Tu formar o preço antes de tu fazer a proposta. Pô, tu sabe, já que tu vai faturar 1.000, mas tu vai receber 800. Ou que tu vai faturar 1.200, vai receber teu 1.000, né? E já fica transparente para todo mundo e tal. Então, essa ferramenta também é gratuita, se não me engano, até 5 invoices por mês, tá? Mas depois também vai ter lá os créditos e tal, mas todas elas vocês encontram lá na ITH, e vocês encontram aí no LinkedIn, né, nas redes sociais, no Instagram também. Esse aqui é o QR Code do meu LinkedIn ali, pessoal, profissional. Vou ter prazer em conectar com vocês lá, ficar muito feliz se a gente se conectar. De vez em quando eu posto algumas coisas, bem de vez em quando eu posto alguma coisinha lá, mas quando tem coisa importante a gente compartilha. E aqui os contatos aí da nossa empresa, também da WTM, mas quem for, né, começar ou está dando os primeiros passos nessa jornada de internacionalização, até recomendo mais a ITH do que a WTM, porque a ITH vai fazer essa categoria de base, né, de formação, de dar os primeiros passos, né, de levar até a porta do avião. Aí o avião, eu pego o WTM e levo vocês lá para Dubai, para Portugal, para Estados Unidos, para México, para onde for, né? A gente está aqui, mas independente de qual avião vocês vão voar, o importante é que vocês voem, né? Que vocês vão para o exterior, que vocês descubram novos mercados, descubram novos clientes, novas formas de fazer negócio, novas moedas para faturar, né? E que Deus abençoe a jornada internacional de todo mundo aí. Professor, acho que é isso, acho que deu uns tempos, né? Me empolguei aqui, desculpa. Ótimo, Lisandro. Foi muito bom mesmo. Acho que é uma trilha, né? O pessoal vai se familiarizando com a trilha aí de exportação de serviço. Acho que é muito bom, valeu, bastante rico, bastante informação. Isso serve para a formação dos técnicos que estão na ponta, que vão atender as empresas. Perfeito. E eu acho que foi muito bom. Deixar aberto para alguma pergunta de alguma empresa. Tem alguns aqui, professor, que a próxima vez, se eu tiver com a garganta meio ruim, já pode falar, porque tem uns que eu já conheço de longa data aqui. Estou sempre vendo. Gustavo tem uma pergunta. Pode ficar à vontade, Gustavo. Opa, bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Ok. Opa, bom dia, Lisandro. Bom dia. A minha pergunta era sobre formação de preço. Eu estou engatinhando ainda na questão de exportação, né? Eu tenho um cliente na Califórnia que ele me pede serviços recorrentes, são serviços numa média de $300. Uhum. Então, eu acabo cobrando ele da forma que você falou, que era a forma errada. Gera um link. Mas não é que é errado, só que deixa um dinheirinho na mesa. Mas eu não faço ideia de como cobrar ele de uma forma diferente.
Você até comentou que o Brasil e os Estados Unidos não tem nenhuma parceria de Uhum. isenção, né? Então, o que eu Sim. faço? Eu mando um link para ele pelo Wise Transfer, que é a plataforma que eu achei que tem um menor custo. Eles me cobram $4 por link, né? Uhum. Ele me paga e no momento eu não estou convertendo esses dólares, porque daí eu convertendo ele eu iria perder mais um pouco na conversão, né? Uhum. E teria alguma outra forma melhor de eu fazer isso? O que você me sugere? Bom, duas coisas, né? Primeiro, eu vou te responder com as correntes do mundo corporativo, né? E depois eu vou te responder como se a gente estivesse no bar tomando uma cerveja, beleza? São dois perfis diferentes de resposta, né? Tu falou que tá usando a Wise, certo? Isso. Então, assim, no Brasil, tu abriu essa conta da Wise no Brasil. Isso, sim. Então, essa conta é pessoa física, né? Falando em mundo corporativo, não é o melhor cenário você receber na pessoa física. Então, o mais legal seria você ter. Aí tem várias startups, tá, Gustavo? Tem a Remessa Online, tem a Husky, tem outras empresas de câmbio, plataformas de câmbio com taxas. Aí nem vou falar de taxa, porque assim, $4, vamos combinar que não é também nada absurdo. Eu uso Wise, pessoa física. Comparado com o PayPal, eu perdi bastante dinheiro no PayPal, porque ele cobrava uma porcentagem, né? Conversa de boteco, tu tá usando uma boa ferramenta, ok? Conversa de boteco, senão tira da gravação, tira da pauta lá, professor, né? Conversa de boteco, tu tá usando uma boa ferramenta, que é a ferramenta que eu uso, Gustavo, só que eu uso uma pessoa física, né? Eu uso para viagem e tal, porque é muito melhor tu levar um cartãozinho da Wise, ou de Revolut, ou de BS2, ou de Inter, ou de C6, né? Para não favorecer a Wise aqui, não. Existem hoje já algumas plataformas, né, para pessoa física, que são muito boas e muito melhores se tu levar um cartão de bancos brasileiros. Porque o cartão de banco brasileiro ainda é 4 de OF, 5 de spread, né, Gustavo? Então é caríssimo. É um bom negócio tu receber em dólar numa Wise, manter os dólares lá. Dica de boteco, tá, Gustavo? Tu consegue deixar ordens lá na Wise para o dia que o dólar bater 5,30 tu vender para reais, tá? Okay. E depois, se cair para 4,90, tu comprar de novo para tu até ganhar uns pilinhos ali nessa conversão. Mas isso é pessoa física, não é a melhor plataforma para pessoa jurídica. Para pessoa jurídica, tem plataformas como a Husky, que a gente tenta uma integração aqui daquele nosso sistema com a Husky, tem a OZ Câmbio, tem a Remessa Online, tem algumas plataformas mais, aí tem de local, tem e-banks, né? Esses caras cobram de 1 a 5% na média, tá, Gustavo? Só que assim, claro, no volume que tu estás, né, ali, que tu falou, ainda não é algo expressivo, também não tem nada muito, sabe, tipo assim, abaixo de $3 mil, o Banco Central não pede nem documentos para essas entidades e instituições financeiras, então não é um problema, sabe? Assim, mas te dando a resposta corporativa, cara, o ideal seria tu buscar uma empresa que tenha uma conta corporativa, uma conta para um CNPJ. E tributariamente falando, Gustavo, não é tributariamente. Tu vai pagar muito mais imposto como pessoa física o dia que isso escalar do que como empresa. Certo. Como empresa, o tributo é menor. A minha dúvida era pensando no futuro, né, aumentando essa minha receita, ou como proceder, né, porque no momento eu estou seguindo esse modelo e se escalasse para muitos e muitos clientes, eu ia acabar mantendo esse mesmo modelo. Porque, como pessoa física, pessoa assim, Gustavo, sucesso, porra, bombou, tá, escalou, cara, pessoa física vai pagar 27,5% até de alíquota de imposto de renda, tá? Numa pessoa jurídica, se for do Simples, vai pagar aquele 6, 8, 10, 12, 15, dependendo do, né, por faturando, e as do Simples ainda tu vai tirar alguma parte daquela alíquota e vai pagar menos ainda. E a receita vinda do exterior não soma na empresa do Simples para aumentar o tributo. Você sabe que do Simples, quanto mais tu fatura, mais imposto tu paga, né? Mais cresce a alíquota. A receita do exterior não conta para subir a alíquota. Então é muito bom tu faturar na empresa do Simples. Qual que é o problema do Simples? Se o cara reter lá fora, tu não compensa aqui. Mas como Estados Unidos não tem acordo, também não ia compensar. Então, no teu caso, tu poderia faturar do Simples. E mesmo que tu fosse, escalou pra caramba, tu foi pro lucro presumido, tá, Gustavo? A Receita vai presumir que o teu lucro é 32% e vai cobrar 34% de 32%. A Dilma explicaria essa conta, né? Não é 30%, é 34% de 32%, né? Mas vai dar 9%. 9% na pessoa jurídica, enquanto na física tu vai pagar 27%. 3 vezes mais, entendeu? Então, a resposta correta, né, do Lisandro Consultor para preservar minha imagem no mercado, minha resposta é, cara, tem que ter uma ferramenta corporativa. Mas no volume que está agora, já que tu está usando esse meio,
cara, tá usando um meio bom, né? Enquanto não escalar, e tu pode ainda dar uma brincadinha ali, botar uma ordem para programada lá para quando atingir 5,20, 5,30 tu vender, e aí vira mais reais, né, do que é hoje, entendeu? Aí compensa até os $4 lá de taxa. E é ótimo para quando tu viajar para fora, tu gastar esse dolinha lá, porque o Wise, tirando o Canadá, que ele dá na trave algumas coisas, a maioria dos países ele passa em tudo que é boteco, sabe? Então é bom pra caramba. Mas só separando, separa bem. Pô, o cara me falou que eu tô cobrando a Wise, eu conheço o diretor da Wise lá no Reino Unido, eu tô implorando para ele há 3 anos para ele me dar essa conta da Wise, pessoa física, para as pessoas jurídicas do Brasil. E todo ano ele me promete que ano que vem vai vir, ano que vem vai vir, e nunca vem, porque no Brasil a regulação para PJ é Freud. Eu já falei com C6, já falei com XP, falei com uma porrada de empresa, cara, me dá um cartãozinho PJ para as empresas gastar lá fora e receber e gastar o que recebeu. Os caras só querem 200 milhões de clientes, eles não querem meia dúzia de empresa que eles acham que ia usar isso, entendeu? Perfeito, obrigado, Lisandro. Perfeito, valeu, Gustavo. Valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? A Ana? Oi, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom dia, sim. Maravilha. Lisandro, muito bom te ver novamente. Eu sou aqui de São Paulo, gente, e é uma situação de uma empresa que é o seguinte: ela é desenvolvedora de software, ela precisou abrir um CNPJ no Uruguai. Uhum. Só que ela presta o serviço também para a Argentina. Só que para receber o dinheiro, está tendo muita dificuldade para receber o dinheiro da Argentina para o Brasil. Então, o dinheiro está sendo feito uma seguinte triangulação, da Argentina para o Uruguai, só que a empresa ela não está tendo os lucros que ela esperava, exatamente por causa de alguns problemas internos. Uhum. Lisandro, você sabe aí nos bastidores quando que Uhum. essa facilitação entre fechamento cambial não só para as empresas de software, mas também para as empresas de livros digitais, empresas de plataforma de AD que presta serviço, que está aqui no Brasil e que está vendendo serviço, está desenvolvendo serviço na Argentina. Quando que isso vai melhorar? Porque está tendo realmente essa dificuldade. E quando a empresa, né, infelizmente, para poder receber, teve que abrir um CNPJ no Uruguai, você vai ter também um repasse para cá. E aí, quando você repassa para o Brasil, tem a diferença. Então, e aí não tem acordo entre Uruguai e Argentina, só está sendo utilizada exatamente essa ponte por causa do grande volume dessa empresa. Obrigada aí pela participação. Obrigado, Ana. Bom te ver também, sempre nos prestigiando aí, obrigado. Bom, vamos lá, a gente também tem empresa no Uruguai, eu abri lá, né? Esse negócio de não dar lucro, realmente não é fácil, a operação no Uruguai não é tão barata assim, a gente levou tempo e gastou bastante dinheiro para abrir. Tem vantagens, tem incentivos, a gente está no Zona América, que é uma das melhores zonas francas deles lá, o Uruguai tem um programa bem forte de zonas francas, né? Mas o Uruguai é uma coisa, a Argentina, né, é outro. Claro, ali essa empresa está usando um e outro para triangular, mas é um problema Uruguai, que não é tão barato assim, só que a Argentina não é só para o Uruguai, no Brasil está difícil tirar dinheiro da Argentina e não é de hoje, né? Existe uma interlocução muito boa entre o Banco Central do Brasil e o Banco Central argentino, né? E o Banco Central do Brasil tem uma agenda muito positiva de Pix internacional, de CBDC, né, de moeda central, né, moeda digital de Banco Central, que já está em desenvolvimento acelerado. E não faz muito tempo, Ana, alguém me perguntou sobre o SML, né, que é o Sistema de Pagamento em Moeda Local, que é o famoso enterro de anão, né, que ninguém nunca viu, assim, tipo, sabe? Tem, mas ninguém sabe. E aí eu localizei na época, era até um dirigente da Federação das Indústrias aqui do estado, eu localizei o que tinha de arcabouço regulatório, de bancos listados ali que poderiam fazer, habilitados a fazer essa operação no Brasil e na Argentina, e passei para essa pessoa. Posso compartilhar, porque é uma das formas que as empresas têm tentado, tá, Ana? Como está muito difícil para o argentino comprar dólar, né, e remeter para o exterior, né, pelas políticas argentinas cambiais óbvias, né, mas assim, algumas coisas estão mudando já com a nova gestão argentina, né, já deu uma valorizada de 25%, se não me engano, no câmbio, né, no peso, perante a máxima lá que o dólar chegou, e o Milei ainda está, né,
ajeitando as melancias na carroça lá. Mas o que eu vejo é uma tentativa do nosso Banco Central, cobrado, Ana, pelas entidades, algumas que eu faço parte, né? Tem grandes exportadores com grandes volumes para a Argentina, pressionando, vamos dizer assim, o governo brasileiro e o nosso Banco Central para que, de alguma forma, facilite, né, o recebimento lá. E essa forma não é necessariamente o argentino conseguir comprar dólar, mas sim fazer a paridade direto do peso para o real pelo sistema de pagamento em moeda local. Aí, se quiser, eu posso buscar essa página também. Eu tenho no WhatsApp ali salvo ainda, ou eu posso, acho que eu tenho no WhatsApp também. Posso te compartilhar. Talvez seja uma saída para receber direto. Receber do Uruguai não tem problema. O problema é se vai dar lucro, se vai dar prejuízo daí, porque tem a regulação, o cara perde, né? O dinheiro, quanto mais tu viaja com ele, mais ele derrete, né? Que nem soja, né? Vai deixando um pouquinho no caminho. Então, quanto menos atrito tiver no dinheiro, melhor, né? Mas o SML não é mágica, tá, Ana? Não tem, assim, não é uma coisa que tu vê todo mundo usando, não é fácil, né? Os bancos não é uma coisa que eles fazem toda hora. Se câmbio não é todo mundo, imagina SML, que é mais nichado. Mas, cara, se a gente não pedir, não usar, ninguém nunca vai usar, né? Mas eu já tenho casos de empresas que conseguiram receber, pagar no sistema de troca em moeda local. Tá. Maravilha. Obrigada, viu? Eu quero agradecer também aí o núcleo de Chapecó pelo evento. Parabéns aí por trazer o Lisandro, que o Lisandro é fera nesse tema. E eu esqueci de falar que eu faço parte também do núcleo de São José do Rio Preto, tá, pessoal? Então nós fazemos parte da mesma família. Um abraço, parabéns pelo evento, viu? Show. Obrigado. Chapecó e Criciúma, né? Nesse caso aqui também. Criciúma também, não posso crescer. Desculpa, gente. Chapecó e Criciúma, corrigindo. Um abraço, obrigada, viu? Ok, obrigado, Ana. Mais alguma pergunta? Acho que é isso, né, Lisandro? Acho que deu muito produtivo, muito produtivo. Acho que a gente conseguiu, nós chegamos aqui a quase 40 pessoas na sala, muito produtivo. Acho que muito bom mesmo. Queria te agradecer em nome do PEX Criciúma, tá? Pela parceria de sempre aqui e tal. E de antemão eu já passei para a Janine ali, nós vamos te visitar aí, tá, Lisandro? Pô, coisa boa. Legal, nós vamos te visitar e vamos na CAT lá também conhecer essa spin-off ali e tal. Que legal, foi um prazer. E quem sabe eu levo um grupo de empresas comigo. Oh, fantástico, vai ser uma honra. Vou programar com o Rodrigo para recebê-los lá também. Já passei para a Janine ali colocar na agenda, aí a gente tem uma agenda meio curta, mas já até a gente vai estreitar esses laços aí. Acho que a gente está perto de Florianópolis, é fácil de se deslocar, né? Sim, vai ser uma honra recebê-los. Muito legal. Perfeito. Obrigado, então, gente. Inocência, quer falar alguma coisa? Acho que não, né, Zili? Você fala em nosso nome aí, mas só mandar um abraço para o Lisandro, pedir para ele contar menos a nossa idade nas próximas vezes, aí que eu já estou ficando constrangido, né? Brincadeira à parte, mas a gente sempre aprende contigo, Lisandro. Toda vez que eu te ouço, a gente leva algo, então isso é bem legal, bem importante, principalmente da parte prática. Muitas empresas aí que estão aderindo, né, para a questão dos serviços, enfim, então é diferente do professor Zili, que tem todo esse, ele tem mais autonomia, sabe? Lisandro tem mais dinheiro no PX Criciúma, ele vai te visitar, tá? Eu já estou um pouco longe, aqui a nossa equipe, a gente fica falando online contigo, tá? Mas eu estou devendo uma visita a Chapecó, eu vou aí, tá? É verdade, obrigada aí, parceria, professor Júlio, a Janine, toda a equipe de sempre, né? Estamos sempre juntos aí, trabalhando em sintonia. Obrigada, um abraço a todos. Ok, obrigado, Inocência. Forte abraço. Professor, só agradecer e deixar uma palavra aí de incentivo e reconhecimento a todos os técnicos aí do PX, tá? Valorizem muito essa fase da vida de vocês, uma fase de muito aprendizado, e a responsabilidade de vocês de ajudarem os nossos empresários a mudar o mindset de local para global é muito grande. Contem sempre com o nosso apoio aqui. Eu tenho muito orgulho de fazer esse trabalho e orgulho de dizer que nunca recebi nenhum centavo da PEX e não quero, nunca foi por grana, né? Pelo contrário, eu faço porque acredito que o nosso país pode e tem que exportar muito mais, especialmente serviço e tecnologia. Então, parabéns a vocês por estarem engajados aí nessa causa. Todo mundo tem seu trabalho, tem sua remuneração, amanhã daqui a pouco vocês vão estar em outros projetos, mas aproveitem bem essa jornada, né? De estarem no PX fazendo a diferença na vida e na trajetória de tantas empresas, de tantos empresários, e aos empresários que valorizem, né, que dediquem o tempo necessário, que não é custo, é investimento,
para evoluir nessa capacitação e todo esse plano de trabalho aí que tão lindo que a PEX faz e que cada núcleo do PEX, com mais ou com menos dinheiro, né, com mais ou menos recursos, faz aí cada um, mas é um trabalho quase heróico e de formiguinha, que o dia que nós estivermos mudando a nossa balança de serviços, né, que a gente saiba reconhecer que várias pessoas fizeram parte dessa jornada tão bonita e tão desafiadora de fazer o Brasil sair da 35ª, se não me engano, posição que o professor falou, lá para, no mínimo, os top 10, né, professor, se Deus quiser. Por aí. Tá bom? Boa